Gente, olha esse vídeo que a gente já começou à tarde, aqui no Melhor da Tarde, mostrando pra você. Dá uma olhada, uma pessoa para o carro. Vem aqui na frente da minha casa me ameaçar pra quê? Na frente de uma casa. Tu tá me ameaçando. Na frente da casa, Cátia, olha lá. Não tem que vir na frente da minha casa. Ó. O rapaz tá falando que tá ameaçando, que tá na frente da casa dele. Esse rapaz, ex-marido dela, Cátia Fonseca, ó. Tá bom? Ex-marido. Tu não tem que vir aqui. Então ele tá falando que ela não tem que ir lá. Ai, meu Agora a coisa, o caldo tornou. Ela jogou tinta na ex? A mulher atual do ex-marido, então, da moça, tacou lata de tinta, bateu nela com cinto. Teve uma discussão mais calorosa e agressão ali, né? Isso aqui é um dia de uma mulher que não tem amor na vida, não tem o que fazer, vem incomodar na beirada da minha casa enquanto eu tô trabalhando, tentou atropelar o meu marido com o carro dela. Pau, bati mesmo, joguei uma lata de tinta. Gente do céu! Pra eu entender direito essa história, essa moça que parou o carro aí, que é a Bianca. É a ex-esposa. Ex-esposa do Marcelo. Que é a ex que tá falando ali no vídeo. Que é o atual da Marcela. E aí eles estão separados, a Bianca e o Marcelo. Já há um tempo, há mais de 2 anos, eles estão inclusive naquela coisa do litígio, de separação. Segundo os lados da história, Cátia, tem ali um desencontro de divisão de bens. Então a Bianca não tá satisfeita com a divisão. E aí ela resolveu pegar o carro e ir na porta da casa do Marcelo, da casa do Marcelo e da Marcela, pra, segundo o que o Marcelo disse no vídeo, pra meio que pressionar ele. Pra pressionar, ameaçar. No vídeo, a imagem que a gente vê é um carro chegando, parando ali. E ele falando, você não pode estar na frente da minha casa. Você veio pra quê? Pra me ameaçar? E aí, de repente, gera uma discussão, uma agressão, a lata de tinta, o cinto. Por que chegou nesse ponto? O que aconteceu? Não faço a menor ideia. Vamos falar com eles? Então, vamos. Marcela tá na linha com a gente. Marcela e o Marcelo, lembrar, gente, que a Marcela é a atual esposa do Marcelo. A Bianca é aquela que estava dentro do carro, essa que a gente tá vendo no vídeo. Agora, antes de mais nada, gente do céu, precisava chegar num ponto desse eu olhei, eu falei, não acredito, de jogar lata de tinta, de dar com o cinto. O Marcelo que não sabia se ia pra direita, se ia pra esquerda, pra que lado que ele ia. Como tudo começou, Marcelo? Vamos começar do início. O carro da Bianca chegou e essa voz é a sua dizendo que ela não pode estar ali pra não pressionar, é isso? Boa tarde. Na verdade, essa já é uma filmagem quando ela dá o retorno, né? Eu estava na frente da minha casa pintando o muro da casa e ela me viu. Ela já vem me perseguindo há 2 anos após uma separação, já vem me perseguindo, me ameaçando diversas vezes. E ela subiu. Quando ela subiu, ela tocou o carro em cima de mim, me machucando, me lesionando. Da primeira vez? E ela parou na esquina e fez a volta. Quando ela parou na esquina da volta, eu já liguei para o meu advogado, liguei para minha esposa e consegui gravar ela voltando. E foi essa cena aí. Isso. Do outro lado do carro, existe um retrovisor com uma parte do carro que está quebrada, onde ela bate em mim, ela vai atropelar, certo? Ela veio com o carro para cima de você e o retrovisor bateu no seu corpo? Perfeito. Mas, Simone, pergunte, você disse que vocês estão separados há 2 anos e pouco, né? Alex disse que ainda está no processo de divisão de bens e tudo mais. Mas por que não resolve isso na justiça? Nós estamos tentando resolver na justiça pelo bem, pela paz, há 2 anos. Ela se apropriou de 3 casas, teriam um casal para dividir. Ela se apropriou de dinheiro do banco, se apropriou de cheque de banco, se apropriou de produto. Ela tentou e usou uma Maria da Penha para me afastar da minha casa, para me afastar da minha empresa, e ela acabou desviando muita coisa nesse período de 2 anos. Então ela se apropriou de... Hoje eu moro de aluguel, minha esposa que paga o aluguel, porque eu estou desempregado, ela acabou prejudicando a minha vida profissional, e ela está com tudo, está com 3 casas, carro, dinheiro, tudo, e ela não quer dividir. E aí ela foi mais pensar aqui. Já faz 2 anos que ela e o advogado dela caçando. A frase dele é o seguinte: ou você vai morrer, ou você vai ser preso. E ela mais uma vez tentou uma Maria da Penha, ela foi na minha casa, tocou o carro, tentando uma reação minha, e graças a Deus, acredito que dessa vez ela caiu do cavalo. Quem bateu nela foi a minha esposa, porque realmente ela nasceu. E a minha esposa vai dizer o que bateu nela. Sim, ela tentou uma pinguinha de 7 vezes que é a nossa... Antes desse ocorrido ali. Vou perguntar para Marcela assim para saber por que ela chegou nesse ato, mas só para a gente entender.
o juiz não bloqueou os bens, porque quando a gente se separa, ainda mais quando é um litígio, o advogado de uma das partes, por exemplo, da sua parte, devia ter entrado com uma ação bloqueando que a Bianca tivesse toda e qualquer ação, seja de conta bancária, de cartão de crédito, disso, de aquilo. Não pode. Quer dizer, os bens ficarão, tipo, congelados, sem ninguém poder mexer, até que o juiz determine o que fica com quem. Não foi pedido isso? Foi solicitado, foi tentado acordo, mas eu não entendo até hoje. Eu falei, são 3 casos, outros bens, que ela está com tudo, não pega nada, e até agora não aconteceu nada. Então, mais de 2 anos e não se resolve isso? Ô, Cátia, só lembrando... Você está sendo bem lerda nesse momento. Né? Tomara que agora a gente consiga acelerar o processo outra vez, né? Ela nunca mais, sei lá. Vamos só reforçar, Cátia, que a gente está tentando falar com a Bianca. Sim, chegamos ela até uma parente dela, ela não quer falar. Então, assim, tá aberto aqui, Bianca, você está assistindo. Claro, você fala, você pode entrar e dar a sua versão também da história, né? Muito bem lembrado por você ainda, Alex, porque toda vez que a gente tem... Você viu aquele dia do caso, de um que bateu, outro que apanhou, que a gente mostrou do lutador. A gente sempre ouve os 2 lados, mas muitas vezes um dos lados não quer falar e a gente respeita também. Agora, Marcela, nesse meio tempo, você viu que a Bianca saiu, então ela foi, como o Marcelo disse, chegou com um carro, bateu com um carro nele, deu a volta no quarteirão. A gente tem até imagens, né, que vocês mandaram, de você com as costas machucadas, tem isso? Tá ali, ó. Ó, lá, deixa eu ver. O short dele ali, ele vai mostrar agora. Que é onde teria batido o retrovisor, é isso? Onde bateu. Nossa, ficou roxo! Numa quinta-feira, 10 horas da manhã. Qual é o motivo disso aqui? Dela ter atropelado, quebrado o retrovisor nele e ele ter que correr pra dentro, mandar me chamar, porque ela, com uma medida protetiva, Bianca Flores Fraga bateu no seu ex-companheiro Marcelo Leal. Me diz esse motivo. Eu vou te mostrar aqui. Tá? Então, ó, só pra eu entender. Ela tem uma medida protetiva contra você, quer dizer, você não pode chegar perto dela. Mas se eu estiver enganada, por favor, algum advogado depois me alerte. Se existe uma medida protetiva para que alguém não chegue perto, vamos dizer, que A não chegue perto de B, B não pode chegar perto de A, né? Senão fere essa distância, né? Senão, para que a pessoa pede uma medida protetiva se ela mesma vai atrás da pessoa? Não faz o menor sentido. Então, acho que isso a justiça também vai analisar. Quer dizer, na hora que você viu, então, Marcela, que tinha acontecido isso, que a Bianca tinha batido com um carro no Marcelo, e depois tinha dado a volta no quarteirão e estava nesse ponto do vídeo que a gente está vendo, você foi lá falar com ela? Como que você chegou até aquela situação? Boa tarde, gente. É um prazer enorme poder esclarecer aí a oportunidade. Tem muito lugar, me condenaram, mas não entenderam. Espera um pouquinho. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm um outro telefone, sabe por quê? A gente deixa esse no Skype para ver o vídeo e aí vocês falam pelo telefone que aí a gente está com um vídeo bom, mas a parte do áudio está picoteando. Aí a gente consegue ouvir vocês bem e visualizando também. Fazer o seguinte, a produção vai ligar para vocês para emparelhar direitinho aí e a gente conseguir fazer isso com tranquilidade, tá? É melhor que aí fica mais claro, né? Eu não entendo essas coisas. Vamos dizer, somos casados. A gente resolveu se separar. Eu acho que você me agride de alguma forma, mesmo que seja verbal, peça uma medida protetiva para você não se aproximar. Sim. Aí eu posso ir atrás de você? Aí eu vou lá e vou passar perto da Cátia, vou falar, ai, Cátia! Não, você não pode passar porque eu pedi uma medida protetiva. E você pode vir atrás de mim? Então, agora eu posso? Não, eu acho que se eu pedir uma medida protetiva, se a gente jogar lá no site de busca, o que significa? Quando a justiça determina que a pessoa não pode chegar a 100 metros, 300 metros, aí quantos metros lá, da pessoa fulana de tal que pediu tal medida. Por quê? E como é que funciona? Agora, Cátia, nessa história toda, tem 2 situações ali. Primeiro, quando a gente vê essa coisa da violência, da agressão, isso assusta a gente. E a gente tem 2 crianças envolvidas. Porque o Marcelo tem um filho... Mas não estavam aí. Que não estavam, mas fica essa imagem, fica não, essa tudo história. bem, mas pelo menos não estavam aí, né? Uma cidade menor. Então, assim, é muito também quando a gente chega nesse nível, né, Cátia, do estresse, aquilo que a gente fala aqui no programa. Mas sabe o que eu acho? O que começa errado, termina errado. Não estou dizendo do casamento, não é isso não, gente. Estou dizendo assim, a partir do momento que o casal quer se separar, a partir do momento que não tem um acordo de partilha de bens, o juiz tem que... E assim é feito na maior parte, talvez em função da pandemia, isso tenha sido uma lentidão ainda maior. Mas o que ele faz? Ele determina que ninguém pode usar
para benefício próprio, nem esse, nem aquele imóvel. Pode E dá mexer no tipo uma patrimônio. congelada no patrimônio. Sim, sim. Até que ele decida da partilha. Às vezes, gente, eu não sei se a separação deles é litigiosa. Tem separação litigiosa que leva até 5, 6 anos para sair. Se arrasta, né? É, porque aí, vamos dizer, nós temos 5 casas. Sim. Eu quero ficar com 3, você vai ficar com 2. E você fala, não, 2 não é o certo. Eu falei, vai ficar. E a gente vai e não entra num acordo. Vai pro juiz, não entra num acordo, aí volta, marca outra sessão depois de 6 meses. Vai de novo, não tem acordo, e o negócio se arrasta. Vai arrastando, e você tem que ter... Agora, e nesse período, não dá pra gente também perder a cabeça. Não, né? mas se tem, eu acho que o mais sério, tudo é sério, né? Mas além de tudo, é a tal da medida protetiva. Sim, não pode chegar. Não faz perto. sentido. Pra que você pede uma medida protetiva pro ex não chegar perto de você? Mas você vai procurar o ex? É. E tentar entender o lado, Bianca, se você quiser falar com a gente, estamos lembrando. Claro, que tá Bianca. Aqui. Entender também por quê, talvez, né, dar uma olhada pra dentro, pra tua vida, ver se precisava, tem que ir ali, se é que foi, por quê? Às vezes a gente demora a virar uma chave na vida, que às vezes é importante até virar logo, né? Não sei. Concordo plenamente. É que sempre tem o lado que queria se separar, reage melhor a determinada situação de separação e o que não queria, não. Agora a Marcela tá na linha, agora dá pra gente ouvi-los e vê-los bem. Marcela, então, só pra gente entender, no que o Marcelo te disse que a Bianca tinha vindo com o carro, batido com o retrovisor nas costas dele e deu a volta no quarteirão, você já foi pra frente do portão, é isso? Não. Eu, na verdade, foi assim, ó. Ele, como estava um dia bom, ele pediu que a gente mudou faz 2 semanas pra cá. Faz pouco tempo. Porque assim, ó, eu só queria resumir mais ou menos a história pra vocês entenderem a que ponto chegou isso aí. Posso? Claro, pode, lógico, a ideia é essa. Então, o que acontece? Eu sou massagista esteticista há 17 anos e eu conheci o Marcelo e a Bianca há 6 anos, quando eles vendiam colchão. E aí, numa dessas compras que eu comprei de colchão deles, a gente permutava a massagem, eu e a Bianca. Só que um tempo a Bianca parou de fazer massagem comigo. E em 2018 eu precisei de um favor deles, e aí ela pediu para falar com o Marcelo. E quando eu falei com o Marcelo, ele veio assim, sim, a Bibi vai te levar quando for na massagem. Aí eu falei para ele assim, mas a tua mulher não faz massagem faz 2 anos mais comigo, desde que o teu menino ficou doente. Aí ele veio assim, como? Meu menino nunca ficou doente, a minha mulher sai para fazer massagem todo dia. Eu falei, primeiro que não é todo dia massagem. E segundo que ela não aparece mais. Aí ele começou a desconfiar. E aí ela veio falar, daí tipo, passou a situação e ela veio do nada querer conversar comigo depois de Tipo, quase tirar uma satisfação. Não, ela veio querer que eu fosse trabalhar com eles. Ela não citou esse assunto. Entendi. Normal. Aí eu falei, não, tudo bem. Daí a gente foi viajar final de ano, ele tinha uma festa numa empresa, ela me convidou para ir junto, para maquiar eles, eu fui. E aí, em questão, depois eles foram viajar pro final do ano para um lado e eu fui pro Paraná, que eu sou do Paraná. Lá, ela começou as brigas com ele e começou a me atormentar nas minhas férias. Aí, quando eu voltei de viagem, eu teria que viajar com o Marcelo para poder trabalhar para ela. Sei. E aí, ela já tinha expulsado ele de casa e pedido para mim viajar com ele. E eu fui. E lá eu tentei falar para ele que não era para ele separar, que às vezes foi um mal entendido. Eu tentei proteger o casamento deles. Sim. E aí nisso, ela trocou a foto do perfil do WhatsApp deles, e aí ele até, essa pessoa que você está defendendo, essa pessoa, por nada você tem parte com ela. Eu falei assim, não, Marcelo, eu não tenho nada com a sua esposa, nem com você, eu quero distância disso. A minha obrigação é aprender e trabalhar. Sim. E aí tá. Aí, quando a gente regressou de viagem no dia... Isso, a separação dia 6 de janeiro de 2019. E a gente regressou dia 13 de janeiro para a minha casa de viagem. Ele chegou lá, tinha pedido para guardar algumas coisas que a Bianca tinha jogado para ele ir embora. Aí ele falou assim, eu vou para um hotel. Eu falei, tudo bem, eu não tinha nada com ele. Dali a pouco a Bianca chegou na minha casa. Cadê o Marcelo? Cadê o Marcelo? Liga para ele. Aí eu peguei e falei assim, Marcelo, tu volta aqui. A tua mulher tá aqui bem louca? Aí ele chegou, fui conversar com ela, porque eu não vou dividir nada, ele disse, então faz o seguinte, Bianca, me dá uma casa e um carro e vai viver a tua vida. E ela sempre no celular, falando no celular, não sei com quem. Aí nisso, ela falou, por que você está me traindo? Ele disse, não, eu não estou me traindo, mas você tem, porque as fotos, vídeos, áudios, algumas coisas em questão. Nisso, ela pegou e avançou nele, arrancando uma corrente, e ela pegou com as 2 mãos e deu assim um tapão surdão nele. E aí eu tive que empurrar ela. Aí empurrei ela, ele catou a caminhonete e foi embora. E ela foi avançar na caminhoneta. Aí nisso, quando ela foi embora, ela ficou lá me incomodando um montão. Aí eu falei, Bianca, vai embora, eu não quero essa confusão pro meu lado. Aí nisso eu liguei pra ele, eu falei pra ele assim, Marcelo, vai na delegacia, porque a tua ex está tentando forjar uma Maria da Penha pra ti.
Aí ele pegou, no outro dia eu acompanhei ele lá e tal, beleza. Aí a gente foi viajar a trabalho e ela também estava, porque trabalhava numa empresa na época de colchão, né, que eles trabalhavam. E lá nós estávamos lá conversando, eu e ele, e ela veio pra cima de nós dentro da reunião. Quando ele falou, se eu tiro alguma coisa que tem numa pessoa, se eu fui fazer isso aqui, ela veio por tudo em cima de nós. Aí o cara conseguiu segurar ela. Isso aí, lá em 2018. 2019. 19. Aí quando a gente regressou pra casa, a gente regressou, ele seguiu a vida dele, eu segui a minha. Um dia ela chamou ele para ir lá buscar as coisas. E como eu era a única amiga dele em questão, e secretária que eu estava resolvendo as coisas dele, aí o advogado falou assim, vai lá e acompanha ele. Quando nós chegamos, ela trancou o portão e veio para cima e começou a avançar nele. Eu falei, Marcelo, levanta a mão para cima e não bate, não bate. E ela veio para cima de mim, arrancou meu mega e eu com a mão para cima, beleza. Aí ele conseguiu catar o controle do portão dela e nós fugimos. Quando ele entrou na caminhonete, ela se agarrou na caminhonete e ela caiu de novo. Fomos para a delegacia, mais uma vez, explicar que a Bianca tinha tentado forjar uma Maria da Penha. Lá na delegacia ela se alterou e a... Mas peraí, tem todos esses BOs de toda essa história? Todos. Então o juiz, quando sentar, ele vai puxar todos esses BOs e vai, ô senhor. Então, quer dizer, visto essa história toda, quando você viu a Bianca lá, que passou com o carro, bateu o retrovisor nas costas do Marcelo, e você já tava com a tinta na mão, falou, agora essa mulher vai ter o que ela merece. Não, mas aí o que aconteceu? Depois dessa, aí eu e ele se relacionamos. Aí eu fui buscar na casa, a gente passou o final de semana com o menino dele e ela não apareceu pra gente fregar o menino. Aí eu almocei com o menino, porque ele tinha que trabalhar, e eu levei o menino na casa da minha mãe pra gente poder buscar, que a gente queria pegar os pertences pessoal dele. Chegando lá, ela veio com o carro em cima de nós e a gente bateu de carro com caminhonete. E aí o que aconteceu? Nisso, ela foi pra cima do Marcelo. E aí eu peguei e resolvi defender. E quando eu defendi, eu fui pra cima e eu e ela entramos em vias de fato. E eu liguei pra polícia. Quando eu liguei pra polícia, ela arrancou correntes de ouro minha, jogou no mato, arrancou meu mega, sabe? Ela e a mãe dela, ainda a mãe dela me segurou, sabe? Foi bem interessante. Quando eu liguei pra polícia, a polícia chegou e ela falou que o Marcelo tinha agredido ela, não ele. E a polícia prendeu o Marcelo. Ainda prendeu ele já também? Isso, só que ela falou que era uma Maria da Penha e a polícia concordou e prendeu ele. E ela, a terceira tentativa, ela conseguiu, só que quem agrediu fui eu e ela acusou ele. Aí o que aconteceu? Fomos pra delegacia, eu paguei a fiança dele e aí foi liberado. Fiança, Maria da Penha é essa que há 6 meses atrás foi quebrada, mostrando que era falsa, né? Aí tá, disso tudo a gente resolveu ir embora pro Rio Grande do Sul, porque a gente mora em Santa Catarina e resolveu ir pra sair dessa bagunça. Ela apareceu lá no meio do mato onde é que nós estávamos, nos incomodar. É Highlander? E aí a gente pegou e não fez nada, ela se retirou e tal. Aí eu engravidei, eu caí dos containers que a gente tinha um sítio, eu caí e tive uma gravidez de risco. Gravidez de risco, passei no hospital e ela ficou me atormentando. Então, assim, ela me atormentava horrores. E ela criou Facebook falso, dizendo que eu era garota de programa. Ela tentou atrapalhar minha carreira. Foi, assim, uma coisa triste. Inventou que eu era amante de um monte de pessoas. Daí, assim, quando eu fui ganhar a menina, ela invadiu o hospital. Na noite que era pra... Ela invadiu o hospital? Sim, ela foi lá na frente. Vende a história de vocês pro Aguinaldo Silva. Pelo amor de Deus, essa novela das 8. Porque nem Aguinaldo Silva, que é brilhante, ia conseguir amarrar. Porque é uma história... Marcelo, eu vou te falar. A história de vida de vocês 3, porque agora são 3, né? Porque a outra tá o tempo inteiro tá de presente na relação. É uma coisa que eu falo, bom, agora vai terminar. Não, aí ela engravida, a outra vai no hospital, faz uma novena pra arrumar um namorado. Cátia, o que acontece? Ela invadiu, ela largou o menininho dela dentro da portaria. Quando o Marcelo pediu pra ir lá trocar o carro de lugar, o menino tava parado sozinho na portaria. Tadinho. E ela lá fora gritando que nem uma louca. 10 horas da noite. Aí o Marcelo acudiu o menininho e foi lá e falou, vai com a tua mãe, filho, porque não era o dia dele pegar o menino. Sim. Aí o que aconteceu? A gente ficou lá, minha menina ainda foi entubada, a gente teve uma situação bem complicada, sabe? Eu sei que não é intolerância religiosa porque eu tenho as minhas crenças e ela tem as dela, mas assim, ela comeu nós em algumas feitiços que ela fez, mas tudo bem, Deus é maior.
Aí a gente pegou e veio pra minha mãe. Aí veio uma pandemia e a gente, daí na semana da pandemia, a gente pegou um menininho pra levar lá pra... Não, mas peraí, vamos dar respira, calma, uma Marcelo. corrida na fita? Vamos chegar nesse dia, No porque capítulo final. pelo que eu vi, o negócio ainda tem Kátia, muito isso- fuzuê nesse meio ainda. Isso tá maior que Os Imigrantes, a novela que teve aqui na Band, que durou 3 assim, anos. Calma. É que disso aí, daí surgiu isso aí. Daí a gente ficou lá na pandemia e resolveu voltar pra Içara pra mim poder voltar a trabalhar. Porque tem muito cliente, eu atendo na rua e tava muito sacrifício. Há 2 semanas atrás, a gente resolveu mudar pra cá, só que eu não sei como ela descobriu. E ela passou 4 vezes na frente da casa, sendo que 2 delas a vizinha viu e viu ela deixar coisa no nosso portão. Ah. No dia de quinta-feira passada, o Marcelo falou assim, ó, leva a neném pra trabalhar, que eu vou pintar o portão. Eu falei, tudo bem. E eu fui. Coincidentemente, a cliente que eu fui atender é na rua de trás da onde eles moravam. E eu passei por ela no caminho, mas eu nem me toquei. Nem se ligou onde ela tava indo, né? Aí quando eu cheguei na cliente, o Marcelo mandou um áudio desesperado, que a gente até mandou pra sua produtora, gritando, socorro, a Bianca tá aqui. Foi quando E você aí- saiu correndo pra lá. Aí você Saí veio. correndo porque eu sabia que ela ia tentar alguma coisa. Quando eu estacionei a minha caminhonete, eu pedi assim, a Bianca, vai embora, sai daqui. Ela disse, eu não vou. E nisso a bebê e a babá que estavam no banco de trás, saiu, deu a volta na caminhonete, chegou na caminhonete dela e falou assim, ó, Bianca, se retira daqui, vai embora. Ela abriu a porta do carro e jogou contra as duas. Ah, bateu a porta nas duas. Bebê. Bateu na bebê e na minha babá. Nisso, a minha bolsa estava do lado, eu arranquei a alça da bolsa e desci e falei assim, Bianca, vai embora. Ela pegou e jogou a porta do carro contra mim. E eu, Bianca, vai embora. E eu com a alça não tinha tentado Aí você deu nada. com o cinto nela. Não, eu ainda não tinha feito nada. Nisso, quando ela jogou a porta de novo, eu peguei, arranquei a porta, tirei a porta fora, e aí eu comecei, desferi nela, e ela me chutar, e ela arrancou minha corrente mais uma vez, chutou meu seio, onde é que eu amamento, que eu não consigo nem amamentar a bebê nesse peito, que tá dolorido, e aí começou, e eu mandando ela embora e ela não ia. Só que daí, de tanto bater, a vizinha veio e me tirou. Quando a vizinha me tirou, eu olhei pro chão e a lata de tinta estava ali. Pronto, Aí eu furdunço peguei geral. e atirei. Aí essa cena que E a aí gente você viu. lavou ela de tinta branca. E Lavei aí. ela, pedi pra ela. Isso aí, essas cenas aí já é o final, depois de 40 minutos. Ela poderia Nossa, ter vocês ficaram ido se no tretando carro, 40 minutos? Ela poderia ter ido embora e ela não ficou. Ela o tempo todo ficou no celular, gritando, ofendendo, chutando e eu agredindo ela e ela não saiu. Um detalhe que aconteceu, Fátima. Kátia. Quando o advogado chegou. Quem é a Fátima? A Fátima é da Globo. É a Kátia. Não, é por causa, desculpa. Não, tudo Tem bem, problema. tudo O que bem. aconteceu? Quando o advogado chegou, alguém gravou esse vídeo, que foi a nossa salvação, porque quando a polícia chegou para prender ele. porque E aí já viu o ele bateu. vídeo. Ah. E aí Ela conseguiu disse ver o mais vídeo. uma vez que foi ele que bateu. Mas Se não existisse o vídeo, o Marcelo estava preso de novo. Agora, Marcelo, eu vou te falar uma coisa. Homem de Deus. Marcelo tem Borogodó. Cátia Fonseca, porque é bom ler. Eu falei pro Fábio Júnior que ele deve ter melzinho, mas você deve ter o tonel de mel, você deve ter o mundo de mel. Perfume esse homem usa que eu quero. Não, quer dizer, é muito problema que arruma, né? Deixa quieto. Porque me Marcelo. diga uma coisa, a gente tá até levando pra brincadeira, porque a história é tão séria. mas essa- E a história é tão pesada que se a gente não aliviar de algum jeito, pra encarar. aí é muito difícil. Agora, é uma situação tão complexa, porque você já tá na justiça, pra justiça resolver isso. Separação. Se a justiça normalmente já é lenta pra burro, na pandemia, Jesus de Nazaré. O negócio com a passos de molusco, não é nem de tartaruga, de molusco, porque o negócio não anda de jeito nenhum. Você falou que o teu advogado, que medidas o advogado está tomando agora, mediante toda essa história de Aguinaldo Silva, para conseguir finalmente colocar um ponto nesse seu casamento anterior, para vocês terem uma vida do jeito que vocês escolheram, e a Bianca também Seguir o conseguir caminho entender, dela. para seguir o caminho dela, né? Mas é assim, ó, Kátia, porque não foi ele que separou, foi ela que expulsou e botou, que a Não, gente julga tudo. ser o antigo amante. Não, tudo bem, mas explicar. assim, mas não importa. Ela já é casada, só que aquela a gente queria... Ela tá assim, ó, casada agora? Com... Ela casou 2 semanas depois que mandou ele embora. Ah, ela já tem um companheiro. Ai, égua. Tá morando lá. Mas é o rapaz que fazia massagem nela? Era o cara da massagem, é? Não era ou não era? Fiquei Não. confuso. Falei A bobagem? gente acredita que deve ser, né? Ai,
então, porque você falou que ela tava falando pra ele, quando era casada com ele, que fazia massagem com você e com você não foi. De repente, depois 15 dias. Ela casa, pode ser que seja com massagista, também tudo bem. Não tem problema da minha parte, então, pior, não tem problema nenhum. Só pra entender. Então ela tá casada já, pra que tretar desse jeito? Já tá até casada, eu achei que não tivesse. Não, ela casou logo em seguida. E é assim, ó, Kátia, o que a gente queria entender é porque assim, ó, Kátia, munido de uma procuração que ele revogou, mesmo ele revogando, ela conseguiu pegar e ludibriar as pessoas, os donos das casas, para tentar passar as casas para o nome dela. Através de aplicativo do celular, ela desviou todos os dinheiros das contas, até os limites. Tudo bem, mas sabe o que acontece? O juiz tem como puxar, levantar isso tudo. E aí, na hora que o juiz for fazer a partilha de verdade, vai falar, bom, nessa data de tanto que o juiz pede por... A justiça pode fazer isso, né? Para o banco, dá um extrato desde aquela época com todos os movimentos. Qual o valor que tinha, quanto custava a casa, em nome de quem estava a casa. Então, ela pode ter tirado o que for. Ou isso vale, gente, para qualquer um, mas o juiz pede, ele vai falar, na data, sei lá, de 2015, 20 de janeiro, tinha 100 mil. Então, agora, com a correção, de acordo com o tipo, não é? Com o tipo de investimento que estava ali o dinheiro, tem que estar X. Fulaninha, você tem que devolver 60%, 50% pro fulano. E aí se resolve. O estranho é que ela entrou dentro do depósito que ele tinha de colchão e ela levou 200 mil de colchão. Então, no boletim de ocorrência, ela fala que ela pegou porque ela era sócia. 2 meses depois, ela botou ele na Justiça do Trabalho, dizendo que ela queria receber porque ela era funcionária. O juiz em questão até ficou louco no dia da audiência. Falou, até eu tô ficando, imagina o juiz. Então, mas veja só, até a gente ficar doido para tentar entender essa história. Imagina o juiz que tem que ler aquele tanto de coisa para poder ter uma noção do que está acontecendo, né, Marcelo? Na verdade, assim, todo mundo viu só o final do vídeo. Muitas pessoas acabaram julgando e criticando e até defendendo ela. Muitas pessoas disseram, coitadinha dela. Mas eu vou dizer para você assim, hoje a nossa história, infelizmente, é uma história que vai muito além de uma separação. Sim. É caso de polícia, até de Receita Federal, ou sei lá o quê. Por quê? Porque ela pegou mais de 200 mil reais em produtos que são colchões, saiu vendendo sem nota fiscal por aí, certo? Então isso aí é sonegação fiscal, sei lá mais o quê, além de ter furtado os produtos da empresa, que era minha no momento ali. Então é muito além. E esse vídeo, como a gente falou no final, eu tenho certeza absoluta que quem for mãe agora nesse momento, que está assistindo a TV, eu tenho certeza absoluta, por mais que vai dizer que não se brigue, por mais que vai dizer que não tenha que chegar esse momento, mas no momento em que aquela pessoa que está dentro do carro empurrou a porta com toda a força, com sangue nos olhos, tentando afetar, prejudicar, machucar a vida de uma criança de 7 meses de idade, que estava no colo da babá. Ela tentou machucar, ela botou em risco a vida da nossa filha, tentou machucar a nossa filha. Eu tenho certeza absoluta que qualquer mãe que está vendo defenderia sim a filha e daria a vida pela filha, porque a nossa filha naquele momento ali correu risco de vida quando ela tentou bater com a porta e machucar a nossa bebezinha de 7 meses. Eu vou te dizer uma coisa, e você disse bem, às vezes a gente vê um vídeo e a gente julga a história toda por uma pequena parte. A mesma coisa, sabe que existe uma máxima que se diz que uma história tem 3 vertentes, né? Por exemplo, a minha, a do Alex e a verdade de fato. Então, não estou dizendo que vocês estão mentindo, não é isso não. E a justiça, muitas vezes, a dificuldade é justamente essa, é entender, tá? Um diz uma coisa, outro disse outra, vai ouvir aquele monte de testemunha. Você disse que ela pegou uma parte do estoque, ela vendeu sua nota fiscal. Isso tudo, e isso vale, gente, para todo mundo. Quanto mais provas você tiver contra a pessoa, mas a seu favor, sobre determinado assunto, junte e leve para o juiz, anexe no contrato. Não tente resolver isso sozinho. Vamos tentar fazer um acordo fora a justiça, porque às vezes a situação é muito pior. E aí, sabe que lição, pelo menos eu levo, vendo a história de vocês? Quando vocês virem a Bianca passando, entra dentro de casa, já sabe que é melhor fugir. É melhor a pessoa achar que a gente é covarde do que a gente fazer. E não estou dizendo o caso da Bianca, estou generalizando também. Você entrar numa briga que você não quer, porque você sabe que vai prejudicar mais a situação, principalmente das crianças. Eu fico aqui na torcida para que o juiz consiga... 2 anos, a gente está querendo que a justiça tentasse dividir, que existe um patrimônio de quase 2 milhões, que ela está em posse, a gente não tem nada, hoje foi ao trabalho, Marcelo está doente,
Atualmente, eu que tenho que pagar a pensão do filho deles, eu tenho que pagar a pensão do meu filho, que o meu filho ainda tem, eu tenho mais um menino de 12 anos, eu tenho mais um bebê, mais um marido, eu sozinha tô aguentando no peito. Sendo que ela tá lá na casa, tentando com tudo, ou até parei fazendo festa. Então a gente queria só dividir realmente o que tem de patrimônio, cada um com a sua parte. Sim, isso tem que ser feito. Dívidas, e os credores precisam receber, Kátia. É verdade. Eles precisam receber as dívidas e ela não quer fazer nada. Tanto que no dia 13 de março houve uma audiência onde ela mandou o juiz calar a boca. Então, ela mandou o juiz calar a mas boca. pode falar uma coisa, Marcela? Pode. Isso tudo o juiz leva em consideração, porque eu já tive um caso de um conhecido que também xingou o juiz e depois, no final do processo, estava lá, no dia tal, o senhor ofendeu o juiz com essas palavras. E aí, o escrivão tinha anotado todas as palavras que tinham dito contra o juiz. Então, não importa o que ela faça, eu acho que vocês precisam focar justamente nisso. Esquece ela, esquece essa história. Foca na saúde de vocês, na saúde da sua filha, na saúde, Marcelo, também do seu filho que você tem com a Bianca. Saúde mental, eu digo também. Converse com o advogado, vai escutar um outro advogado, busque um novo caminho para que vocês dividam logo isso e vocês tenham paz. E acima de tudo, quando vê, e isso vale para qualquer um, gente, eu faço isso na minha vida. Quando você vê que alguém quer muito brigar com você, cai fora. Vê que ela tá lá fora, não saia. Vê que o carro tá, não responde. Porque senão a gente que tinha razão deixa de ter razão. Porque a gente embarcou no que, e a gente fez o que o outro esperava que a gente fizesse. Fiquem em paz, viu? Pelo amor de Na Deus. medida do possível, mas que a gente consiga ver essa solução logo por causa de vocês, principalmente em função das crianças, né? Um beijo pra vocês, viu? Beijo. A gente do casal informal aqui agradece a oportunidade de a gente poder ter explicado. Agradece. E tomara que isso tudo se resolva da melhor forma. Eu peço desculpa, de alguma forma eu acabei explodindo, com certeza. Não, você explicou direitinho. Senão a gente não deveria consegue. ter feito, mas em defesa dos meus filhos, com certeza eu agiria novamente. Mas eu espero que ela tenha a paz do coração e resolva de uma Também vez acho. liberar todos os bens e dividir. Ela fica com o dela, ele fica com o dela. Fazer o justo, né? É E verdade. assim encerra esse assunto. É verdade, concordo. E o juiz está aí para fazer a justiça funcionar, né? Um beijo para você, Marcela. Marcelo, beijo. Bianca, se você quiser falar, já sabe que a gente está te ligando mesmo. É só ligar. Cátia do céu, Obrigado, que boa história. tarde, tudo bom. Beijo, Vocês Marcelo. também. Deviam vender essa história para Aguinaldo Silva, Não, né? é uma novela. Agora, Marcelo, eu vou te falar, hein? Não, gente, vai te falar. É difícil, viu? Nossa Senhora.